agora o assunto dessa segunda videoaula, que contém o conteúdo da revisão para avaliação diagnóstica, que terá o tema de água, ar e sistema solar. Vamos lá? Então agora nós temos o assunto sobre água. Então o nosso planeta Terra aí, cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. Do total desse volume, 97,4% é água líquida dos oceanos. O que é isso? Desse 71% da água líquida do nosso planeta, a maior parte dele é água salgada, que são os oceanos e mares. 2% serão encontrados aí na geleira, em estado sólido, e somente 1% é água em rios e lagos, ou seja, é uma água doce que nós utilizamos para consumir, para o nosso consumo. Dando continuidade ao assunto sobre água, nós temos os estados físicos da água, onde a água possui 3 estados físicos na natureza: sólido, líquido e gasoso. Entre um estado e outro, nós temos as mudanças de estado físico. Qual é a característica para que ocorra essa mudança? O aumento ou a diminuição da temperatura. Então, quais são as mudanças que irão ocorrer com o aumento da temperatura? Primeiro aí nós temos a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. Depois aí nós temos a vaporização, que é quando a água está no estado líquido e vai para o estado gasoso. E nós temos a passagem direta do estado sólido para o gasoso, que recebe o nome de sublimação. E aí nós temos as mudanças de estados físicos que ocorrem com a diminuição de temperatura, onde gasoso para o líquido, liquefação ou condensação, líquido para o sólido, solidificação, que ocorreu o resfriamento, e também diretamente do gasoso para o sólido nós temos a sublimação. Então, essa é a característica, esses são os estados e as mudanças de estados físicos da água. Dando continuidade, nós temos o ciclo da água, ou ciclo hidrológico, que é o movimento da água presente nos oceanos e continentes na atmosfera. Então, no ciclo da água, a água vai passar pelos 3 estados físicos dela. Então, aqui nós temos, primeiramente, começando aí, a água nos oceanos, lagos e rios vai sofrer evaporação e os seres vivos também têm água no seu organismo. Então, aqui também vai ocorrer a transpiração, que é a água que está presente nos seres vivos evaporando aí. Então, nós temos tanto a evaporação quanto a transpiração. Depois dessa água que evaporou, ela vai chegar na atmosfera, vai se resfriar e vai fazer a condensação, formando as nuvens. E depois da formação dessas nuvens, a nuvem é o quê? São várias gotículas de água juntas ali unidas. Quando essas gotículas de água tem várias gotículas de água, essa nuvem vai ficar pesada e vai se precipitar em forma de chuva. Precipitou em locais frios, essa chuva vai ir para o estado sólido, porque local frio vai se resfriar, a água do líquido vai para o sólido. Então vai sofrer o quê? A solidificação. Aqui no Brasil não tem essa solidificação. Então a água precipitou, choveu, a água vai se infiltrar no solo e vai formar um lençol de água, um lençol freático, para ir de novo para os oceanos. Chegou no oceano, vai dar continuidade a esse ciclo da água de novo. E aí nós temos, finalizando já com o assunto de água, nós temos a estação de tratamento de água. Qual a importância de uma estação de tratamento de água? É tratar a água para ser consumida por nós. Então, na estação de tratamento de água, ela vai passar por vários setores
e ao final ela será limpa e vai chegar nas nossas residências. Então aí nós temos a represa, a água ela é captada, vai chegar no primeiro aqui, ó, primeiro recipiente, onde vai ser depositado sulfato de alumínio, cal e cloro. Depois nós temos a floculação, que é a formação de flocos. A sujeira ela vai se juntar, formando flocos maiores. E ao terceiro aqui no próximo recipiente é a decantação. Esses flocos formados, a água vai descansar e esses flocos, essa sujeira, vai se depositar no fundo do recipiente. Depois nós temos a filtração. Essa água que ficou por cima aqui, sem a sujeira, já vai passar pelo filtro, onde esse filtro tem aí carvão ativado, areia e cascalho. Essa água vai ser filtrada para reter maior quantidade de impurezas. E ao final nós temos aqui a adição de cloro e flúor. Cloro, que é para matar os micro-organismos, e o flúor, que é para os dentes, para auxiliar na questão da higienização bucal. E aí, essa água aqui, depois de ter flúor e cloro, vai para o reservatório e vai chegar ali nas nossas residências. Então, esse é o processo que ocorre dentro de uma estação de tratamento de água. Depois, nós temos uma estação de tratamento de esgoto. A água foi para a nossa residência, nós utilizamos, sobrou o quê? O esgoto. Então, na estação de tratamento de esgoto, também tem os processos. Então, a água chega aqui, o esgoto chega bruto, cheio de sujeira, cheio de impureza. Primeiro aí nós temos as grades. As grades é para reter as partículas maiores. Depois nós temos os reatores. Nesse local, então, é feito o tratamento de esgoto, onde as bactérias anaeróbicas decompõem a matéria orgânica, separando o esgoto do lodo. Depois nós temos a desidratação do lodo. O lodo resultante aí dos reatores é centrifugado, onde vai ser removido aí os líquidos clarificados e resíduos secos. E esse resíduo seco vai ir para o aterro sanitário. E o quinto aqui nós temos o retorno ao rio. Depois desse esgoto ser tratado, essa água limpa já é depositada do rio. Somente depois de ser tratado, você pode jogar água no rio. E realmente aí, iniciando aí o conteúdo sobre ar, nós temos a atmosfera, onde a atmosfera ela é composta por vários gases. Então, a composição do ar aí, nós temos o nitrogênio, que é um gás que nós não utilizamos na nossa respiração, mas ele é um gás mais abundante no ar. Depois nós temos em segundo lugar o oxigênio, que é o gás que a gente utiliza na nossa respiração. Depois nós temos os gases nobres e a menor quantidade é de gás carbônico. Então essa é a nossa composição do ar. Nitrogênio, maior quantidade, oxigênio em segundo lugar, os gases nobres e ao final 0,03 de gás carbônico. Nós temos também vapor de água, mas como ele não é um gás, ele não entra aqui. E o ar, ele tem as suas propriedades. Ele vai ocupar lugar no espaço. Exemplo, se você pega uma bola e enche essa bola ali, o ar vai ocupar o espaço dentro daquela bexiga, dentro daquela bola. Ele tem massa. Se você pega essa bola aí que você encheu e coloca numa balança, você percebe que o valor é maior da bola cheia de ar do que a bola sem ar. Extensão, ele vai exercer pressão nos corpos, ele pode ser comprimido, o seu comprimento pode ser diminuído e ele pode se expandir. Depois do seu comprimento depois dele ser comprimido, ele volta ao seu estado normal. Então essas são as propriedades do ar. Ocupa lugar no espaço, tem massa, tem pressão, pode ser comprimido e pode ser expandido. E aí nós temos a atmosfera, que vai ser uma camada de ar que vai envolver o nosso planeta Terra. Ele vai fornecer proteção e vai ter os gases necessários para a manutenção da vida.
E aí, a atmosfera ela tem as suas camadas. Falando aí das camadas de fora e até para dentro, nós temos primeiramente aí a exosfera. A exosfera é a última camada da atmosfera, é onde tem a questão da transição espacial. Nela contém gases que são extremamente rarefeitos e a temperatura gira em torno de 1000 graus Celsius. Depois nós temos a termosfera, que é uma camada intermediária entre a mesosfera e a exosfera. Nela vai ter aí concentração de íons, por isso, ou seja, a ionosfera. A temperatura vai variar entre 1500 graus Celsius. E é aqui na termosfera que vai ocorrer a aurora boreal. Aqui a gente não consegue ver, só mesmo nos polos. E aonde vai orbitar os ônibus espaciais. Abaixo da termosfera nós temos a mesosfera, que é a camada intermediária entre a estratosfera e a termosfera. Nela o ar é rarefeito e é onde ocorre a fragmentação dos meteoritos. Abaixo nós temos a estratosfera, que é a camada anterior à troposfera. Nela que vai conter a camada de ozônio, que é a camada que protege o nosso planeta Terra. E abaixo a troposfera, que é a última camada ali, é onde vai conter oxigênio, onde vai sofrer também a questão dos fenômenos meteorológicos, chuva. Então é na troposfera que vai ocorrer a chuva e onde a gente vai retirar o oxigênio. E aí nós temos a camada de ozônio, que eu falei para vocês anteriormente, que está na estratosfera. A camada de ozônio é uma espécie de filtro, uma proteção, que vocês podem observar aqui na imagem, dos raios ultravioletas, do calor e do raio ultravioleta do Sol. Ela vai impedir que a radiação intensa entre no nosso planeta. Porém, qual é o problema dessa camada de ozônio? Os problemas são os gases CFC, que quando chegam à estratosfera, desintegram. Eles vão se desintegrar e vão liberar átomos de cloro, que vai interagir com o ozônio e vai transformar o ozônio em oxigênio. Com isso, essa camada de ozônio ela vai ficar fininha, essa camada ela vai ficar mais fina. Qual é o problema disso? Que aí os raios ultravioletas irão passar com maior facilidade para o nosso planeta Terra. E aí é aquela frase do buraco na camada de ozônio. Na verdade, como eu já falei, os principais causadores são os gases CFC. Esses gases são utilizados em aerosóis, refrigerantes, condicionadores de ar e na fabricação de espuma, plástico de isopor. Só que aí, quando a gente fala buraco na camada de ozônio, não quer dizer que é um buraco, igual eu falei para vocês. A espessura dessa camada de ozônio ela fica mais fininha. Não é um buraco em si, ela tá mais fininha. Só que, mesmo assim, o dano ainda é grande. Porque os raios eles vão passar com maior incidência, podendo causar doenças na pele, na gente. E aí, tem essa questão também, nós temos a questão da temperatura. A temperatura média da Terra é cerca de 15 graus Celsius. Se nós não tivéssemos a atmosfera, essa temperatura média seria de menos 15 graus Celsius, ou seja, seria uma temperatura negativa. E aí não seria possível a existência de vida no nosso planeta. Então a atmosfera ela colabora para aumentar a temperatura e manter um nível adequado para a vida. Então a atmosfera é importantíssima porque ela vai permitir esse efeito estufa. O efeito estufa, ele é algo natural, é algo importante como para a gente,
porque ele mantém a temperatura adequada para a sobrevivência do nosso planeta Terra. Qual é o principal problema aí do efeito estufa? É que, tendo a questão, as fábricas e veículos, tendo a queima de gasolina, tendo a queima de gasolina, combustíveis fósseis, causa um desequilíbrio nesse efeito estufa. E qual é o problema desse desequilíbrio? Eleva a temperatura média do planeta. Porque a atmosfera, ela tem essa barreira, essa proteção. Então, o raio ultravioleta entra, parte desse raio ultravioleta volta e a maior parte sai. Só que o problema é o seguinte: qual é o problema? Que a questão que causa esse aquecimento global. Essa queima de combustíveis gera um calor desordenado, e esse calor ele fica retido aqui, aumentando a temperatura do nosso planeta. Com isso, tendo esse aquecimento desordenado do planeta Terra, pode causar o quê? Um dos maiores efeitos desse aquecimento global é o derretimento das calotas polares, derretimento das geleiras, causando o que? Podendo futuramente causar o aumento do nível do mar. Dando continuidade ao conteúdo, vamos falar sobre o sistema solar. Então, o sistema solar ele vai ser composto aí pelo Sol, que é a estrela que possui luz própria, pelos planetas e pelos satélites. O nosso sistema solar ele vai conter o que? Atualmente 8 planetas, que vai diferenciar as características de cada um. Vamos falar aí na sequência, do mais próximo até o mais distante do Sol. Primeiro aí nós temos o Mercúrio, mais próximo do Sol, é o menor planeta do sistema solar. Depois, seguidos de Mercúrio, nós temos Vênus, que tem fácil visibilidade no céu, a gente consegue visualizar ele de noite. Depois nós temos a Terra, que tem condições, é o único planeta até agora provado que é favorável à existência de vida. Depois nós temos Marte, que tem um solo rico em ferro, que dá a sua coloração vermelha. Depois de Marte nós temos Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, seguido de Saturno, que é conhecido pelos seus anéis e é o segundo maior planeta. Depois nós temos Urano, que contém gás metano na sua atmosfera, o que dá essa cor dele, que permite essa cor. E por último nós temos o Netuno, que tem muito gás metano, que confere a sua cor azul. Diferença, característica aí. Os planetas eles são englobados em 2 grupos. Os grupos dos planetas rochosos e o grupo dos planetas gasosos. Quer dizer que ele é só constituído, os rochosos são constituídos somente por rocha? Não. E nem mesmo os gasosos somente por gás. Porém, a maior parte deles é constituído por esse material. Quais são os rochosos? São os 4 primeiros planetas: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tem gás? Tem, mas tem maior quantidade de rocha. E os 4 últimos são os gasosos: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tem parte sólida, rocha nele? Tem, mas a maior parte desses planetas são formados por gases. Depois nós temos os movimentos do planeta Terra. O planeta Terra realiza 2 movimentos. Movimento de translação, que é o movimento em volta do Sol, vai ocasionar as estações do ano e tem duração de 365 dias. E o rotação, que tem duração de 24 horas, que vai ocasionar os dias e as noites. Translação em volta do Sol e o rotação em torno de si mesmo. E para terminar, nós temos que falar sobre a Lua. A Lua é um satélite natural, ele não possui luz própria.
nós conseguimos visualizar a Lua no céu por causa da luz do Sol, e ele possui 4 fases principais. Como é que ocorrem essas fases? Da mesma forma que a Terra realiza o movimento de translação em volta do Sol, a Lua faz o movimento de translação em volta da Terra. Com isso, permite as suas 4 fases: Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante e Lua nova. Cada fase vai depender do lugar da área onde a Lua está. Finalizamos o conteúdo da revisão para avaliação diagnóstica. Espero que tenha gostado. Assistam com calma, estudem e façam as atividades. Até a próxima videoaula.